Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários sobre a política de combate à inflação utilizada pelo Banco Central do Brasil de juros altos. É uma política do Banco Central, mas ela tem conotação internacional. Todo mundo, praticamente todos os países usam isso. Mas vamos lá. Controlar a inflação com juros altos é um erro gravíssimo dos economistas. Quem já viu algumas vezes eu falar sobre isso, vai observar que eu sempre sou contra a política de juros altos. Porque eu tenho impressão, e quase certeza, que existe uma falha na formação do economista que provoca esse tipo de coisa, conforme nós vamos colocar aí, tá bom? Bom, aqui está. A teoria da partida dobrada é o ponto inicial da genética das ciências econômicas. O que é a partida dobrada? A partida dobrada, essa teoria, foi lançada pelo grande pai da contabilidade, Lucas Paciolo, que escreveu num livro de geometria aritmética a teoria da partida dobrada. Essa teoria da partida dobrada, ela levou o status da contabilidade a um nível de ciências contábeis. E isso transformou completamente a contabilidade. E a contabilidade, juntamente com as empresas, desenvolveram rapidamente e até hoje desenvolvem. O problema é o seguinte, observar, não existe nenhuma empresa sem contabilidade. E a contabilidade é destinada às empresas. Então é como se fosse uma coisa só, irmão chipófago, alguma coisa desse tipo. Mas não existe uma sem a outra. Muito bem. Então essa teoria, já que a contabilidade é a origem de todas as outras ciências econômicas. Qualquer atividade econômica precisa da contabilidade e do princípio da partida dobrada. Então isto é fundamental para se entender toda e qualquer ciência da atividade econômica. Toda e qualquer ciência econômica. Não se entende ciência econômica plenamente se não se sabe da partida dobrada, não se compreende como funciona a partida dobrada. Particularmente em economia, a política monetária. Política monetária é a política, não é, estabelecida pelo Banco Central para preservar a moeda de desvalorização, cuidar da moeda. Então, é fundamental que se entenda a partida dobrada, porque é a partida dobrada que permite a criação da moeda. Ok? Então, vamos nessa aí. Os economistas, é de observar, isso eu observo de longo tempo, que eu venho no estudo, eu estudo profundamente contabilidade, cheguei a conclusões que breve sairão num livro aí, muito interessante, muito inédito, e venho estudando isso e observando o que acontece aí fora. Os economistas demonstram toda hora que não conhecem a partida dobrada, não a conhecem bem. Qualquer economista desse, eu estou falando mundialmente falando, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, o Powell agora. Aliás, ele não é economista, ele é advogado. Isso é até ruim para os economistas. Parece que os economistas estão perdendo certa credibilidade, porque não consegue trabalhar com a inflação bem, consegue atrasar o desenvolvimento da humanidade. Porque a política de juros altos, pode prestar atenção, sempre acaba em desastre econômico. Ou seja, redução da economia, do crescimento e desenvolvimento da economia, redução das empresas, quebra de empresas, recessões às vezes, recessões em função disso aí. O importante é que tem que saber, será que só existe juros altos? Tem outras teorias tão boas para combater a inflação? Por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão e em outros países desenvolvidos,
Eles vão colocar a taxa de juros básica da economia mais baixa do que a taxa de crescimento da própria economia. Ora, isso dá uma alavancagem positiva. Significa o quê? Significa que eu vou tomar dinheiro emprestado, vou aplicá-la, e o retorno dele será maior do que o custo desse dinheiro que eu tomei emprestado. É isso aí. Você usa o dinheiro para aumentar a sua rentabilidade, para aumentar a sua capacidade de crescer. Não o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está tomando dinheiro emprestado e pagando horrivelmente para não crescer. Para não crescer, para diminuir o crescimento, para entrar em recessão até, para destruir as empresas. Quantas empresas estão indo à falência em função dessa política de juros altos? É um absurdo, isso tem que se pensar. Não existe uma só vantagem de juros altos. Numa. E outra coisa, ele tem o grave defeito de ser favorável ao sistema financeiro. O sistema financeiro montou, o sistema financeiro é montado de uma maneira tal que favorece, obviamente, ao próprio sistema financeiro. Então essa política de juros altos é um maná, leva muito dinheiro para o sistema financeiro, para os rentistas. E o senhor Roberto Campos Neto, inclusive numa reunião há pouco tempo aí, lá em São Paulo, para o sistema financeiro, obviamente, dizendo que não é isso que acontece, que ele não faz transferência de recursos, que essa política não transfere recursos para os rentistas. Claro que transfere recursos para os rentistas, só para os rentistas. Ele deu uma explicação tão boba, tão idiota, que eu fiquei... Ele disse, olha, antigamente tinha 400 mil investidores na Bolsa, hoje tem 6 milhões, fintechs, aparecendo empresas. Isso dava exemplo do sistema financeiro, o que confirmava o que eu estou dizendo. A política de juros altos transfere dinheiro, transfere recursos para os banqueiros e para os rentistas. E quem paga são as pessoas que não têm capacidade financeira, são as pessoas que ganham salário, são as pessoas que não sabem se livrar da inflação. São esses pobres coitados. Então 10% da população se beneficia dela e o restante paga a conta. Muito bem. Eu tenho certeza absoluta. Se os economistas, como eu sou economista, né? E eu entendo de partida dobrada. O que é isso? Porque eu sou um expert em account 5G. Account 5G é uma criação, é um livro que eu criei agora, e esse livro mostra que a contabilidade convencional atual está errada. E vem errada desde o dia que ela nasceu. Mostra isso. Tá certo? Então eu sou um expert nisso. E é por isso que eu entendo a partida dobrada. Agora, por isso também que eu percebo que ninguém... Olha, esse Joe Powell, eu já disse, era advogado. O Ben Bernanke deu declarações do tipo que o Roberto Campos Neto dá. Diz que juros altos só não derrubam logo a inflação porque as empresas reagem. Leva tempo para reagir, 6, 18 meses para reagir. Não é verdade. Isso não é verdade. Reage imediatamente, porque a política de juros altos, quando ela é estabelecida pelo Banco Central, é o maior indicador antecedente da inflação. Quando se fala o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, o que é que eu entendo e vocês todos entendem? Que a inflação vem forte. Quem está dizendo é o Banco Central, que tem os dados da inflação na mão. Se ele vai aumentar a taxa de juros para combater a inflação, porque a inflação está vindo forte. Então eu me precavenho. Não sou eu, não. Eu estou falando os empresários todos se precavem. Vão lá, aumentam seus preços, etc. Tal, fazem compra de mercadoria, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Estou lendo no jornal, os economistas estranharam porque os estoques, eles pensavam que os estoques iam cair, os estoques estão subindo nos Estados Unidos. Claro! O que eles estão fazendo? Estão vendendo rapidamente os estoques, que estão em inflação, e comprando também novamente com rapidez. Por quê? Porque eles sabem que a inflação vai continuar. E está continuando até agora. Então eles estavam certos e estão certos. Quem é que está errado? Os economistas que acham que juros altos vai derrubar a inflação. Só isso.
Então não é verdade isso. Então mostram que não conhecem o princípio da contabilidade, o princípio contábil da partida dobrada. E dificilmente vê também esse pessoal saber contabilidade. É difícil entender o que eles estão falando porque não sabem contabilidade. Eles têm um conhecimento razoável, muito superficial de contabilidade. Então, uma profissão como economista, eu acho que tem um buraco aí na carreira. Falta um conhecimento profundo em contabilidade para ele ser um profissional perfeito. Porque enquanto ele não conhecer contabilidade, não é um profissional perfeito. Sabe o que ele vai acontecer com uma política de juros altos? Vai dar um prejuízo muito grande a todas as economias do mundo. E por que não se bota no nome dos economistas esse prejuízo? Porque eles nem sequer apresentam. Você já viu o Banco Central dizer quanto custa? E apresentar, no dia que ele decidir pela política de juros altos, dizer quanto custa e quanto vai custar ou quanto custará no futuro. Não diz isso. Porque se disser, vai haver recusa a respeito disso. Porque é um número astronômico a dívida produzida pelos juros altos no combate à inflação para exatamente não fazer nada, não ter nenhum efeito sobre a inflação. Muito bem. Agora vamos ver. Então, a inflação está aí, está alta, está correndo alta, o crédito está se expandindo o crédito, está se desenvolvendo rapidamente o crédito. O que é que o juros altos faz? Quando você aplica a política de juros altos, ele reduz o crescimento do crédito. Reduz o crescimento, mas não reduz como você imagina. Por quê? Porque os bancos privados, além de multiplicar o dinheiro através do multiplicador bancário, eles criam moeda do nada. Se vocês prestarem atenção, vocês vão entender, é fácil entender. Vai ao banco, chega lá no banco e diz: eu quero 100 mil emprestado. O banco não tem o dinheiro ali na hora. Ele diz: olha, estou sem dinheiro e tal, mas eu te empresto. Como ele vai emprestar? Seguinte, com base na teoria da partida dobrada. Todo débito corresponde a um crédito igual valor. Então o que ele faz? Se ele está emprestando a você 100 mil, ele, na contabilidade do banco, entra com o valor que ele a receber 100 mil. Do outro lado, ele credita na sua conta 100 mil. Então bota a pagar 100 mil. Está equilibrado o balanço. De um lado ele tem a receber, do outro lado ele tem a pagar. Está equilibrado. O cara sai com o talão de cheque na mão e começa a pagar. Só que o banco está entrando dinheiro, está entrando depósito, está saindo cheque, etc. tal, todo dia. E aí é o ponto fundamental, que o sistema foi feito para isso. O sistema colocou como função do Banco Central ser emprestador de última instância. É obrigação do Banco Central ser emprestador de última instância para o sistema bancário. Como assim? Por exemplo, esse banco que emprestou 100 mil que não tinha nada, muitas vezes ele vai lá na compensação, porque o que ele faz? Ele manda todos os cheques para a compensação. E lá há como é que é? Em cheque, ver quem pagou e quem não pagou, e quem pagou mais e quem pagou menos. Então vai ter um saldo. Por exemplo, o banco que pagou, ele pode ter naquele dia pago mais do que recebeu. Então ele tem a pagar um saldo ali no banco. Como ele não tem dinheiro, o que ele faz? Banco Central. O Banco Central vai lá e paga o débito dele, cobrando a taxa de juros do mercado. Tá certo? Muito bem. Se for ao contrário, se naquele dia ele recebeu mais dinheiro do que pagou, ele tem um crédito. O que ele faz? Deposita como reserva do Banco Central. E recebe também os juros sobre isso. Tá certo? Então a coisa continua dessa maneira. Então, se você olhar, esse processo de criação de dinheiro é melhor, foi melhor e maior do que o milagre de Cristo. Cristo chegou na festa, o que estava faltando? Estava faltando vinho, não tinha vinho para todo mundo. Tinha vinho para algumas pessoas. Ele pegou aquele vinho para algumas pessoas e multiplicou. É isso que faz o banqueiro. Ele do depósito,
que ele recebe de alguém, ele tira um pedaço, né, e deixa como depósito no Banco Central. Esse pedaço pode ser 20%, 30%, é quem determina o Banco Central. Você pega um depósito de 100, o Banco Central 20% você não pode emprestar. Aí ele bota 20% como depósito no Banco Central, como reserva fracionária, e empresta os 80%. E assim vai. Daqui a pouco esses 80% voltam, ele pega mais 20%, bota no Banco Central, e 16, 64 parece, né? Aí 64 vai multiplicando, essa é a multiplicação do dinheiro. Agora, a criação da moeda do nada é o que eu falei. Eu vou lá, o banco não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro, quer dizer, o caixa naquele momento. Aí eles dão um tipo assim, até 100 mil, vai lá. Ele faz uma contabilidade dizendo assim, eu tenho a receber de você, debita, você está devendo ao banco 100 mil. E ao mesmo tempo, ele abre uma conta para você e credita, diz, eu tenho a pagar a você 100 mil. É esse o dinheiro que você vai levar. Você não leva o dinheiro, porque não tem dinheiro, você leva um talão de cheque, ou algo que possa uma ordem para você tirar dinheiro. E aí você sai e vai fazer o que você quiser, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo, tudo em função disso. E essa coisa vai girando, vai girando. Então, é melhor do que o milagre de Cristo. Além dele multiplicar o vinho, ele cria vinho do nada. Isso é um milagre do banqueiro privado. É esse aí que está a maior fonte de geração de inflação na economia. E ninguém diz nada sobre isso. Agora, olha só a contradição. Aí você percebe que os economistas estão perdidos. Como eles querem combater a inflação se ele não sabe a origem da inflação? Ele fica atribuindo a origem da inflação a um déficit fiscal. E, claro, faz parte também. Mas o maior volume é a criação de dinheiro do nada, aliás, é a multiplicação do dinheiro e a criação de dinheiro. Isso é um volume gigantesco de dinheiro que é criado do nada e vai lá para a economia, vai para a demanda da economia. E a demanda pressiona a oferta e, com isso, a inflação galopeia. Então, veja só, para você combater qualquer doença, um médico combater qualquer doença, primeiro ele tem que saber qual é a origem. Qual é a origem disso aqui? É isso aqui, ó. A origem que você está doente, que você está emagrecendo, que você é um tumor que você tem no, sei lá. Descobri a origem. O que é que eu vou fazer? Vou atacar na origem para acabar com a sua doença. Ora, então o Banco Central não está sabendo qual é a origem, porque ele só quer atacar o déficit público, ele não ataca o crédito, tá certo? E nada vai combater, combate errado. Bota juros altos para combater a inflação. Ora, meu amigo, juros altos, presta atenção. Juros altos reduz a velocidade de crescimento do crédito. Tá certo? Concorda com isso? Eu concordo com isso. Mas, o que acontece? Quando a demanda está alta, estamos aqui, olhando, analisando, olha, a inflação está alta. E o que está acontecendo? A demanda está muito forte. A demanda está 500 mil a mais do que o necessário para que a inflação seja moderada. Então vamos tirar 500 mil. Como é que tirar 500 mil de demanda? 500 mil de demanda é dinheiro. É 500 mil dinheiro, está lá. Como tirar isso? O Banco Central emite títulos da dívida pública e vende no mercado. Aí, tira os 500 mil e pensa que com isso diminuiu a demanda. Mas não é totalmente verdade. Por quê? Porque ele não diminuiu. Ele trocou 7 meia dúzia. Como isso? Ele tirou 500, mas o Banco Central vai devolver quanto? Vai devolver os 500 mais a taxa de juros. Agora preste atenção que eu estou dizendo que não acontece nada. O Banco Central emite títulos. Os títulos são tão líquidos
como a moeda. Qual é a única diferença da moeda para os títulos? É que o título é remunerado, é chamado até moeda remunerada. Então não está acontecendo nada. Ao contrário, está me dizendo que a coisa vai ficar pior no futuro. Porque o Banco Central está tirando 500 mil e vai botar 600 mil. É isso que ele vai fazer. Qual é a vantagem que tem nisso? Qual é a possibilidade de derrubar a inflação com isso? Não tem. O que ele vai fazer? A primeira coisa ele fez, votou, aí ele diz, está resistindo, as empresas estão resistindo, estão demorando de reagir, vão aumentar mais ainda a taxa de juros. O que vai acontecer? É a mesma coisa. Na realidade, o que está fazendo? Essa intervenção de títulos públicos remunerados é que está fazendo a inflação resistente. Ao contrário do que eles estão imaginando. Estão fazendo resistente. Tá certo? É isso aí. Deu para entender esse processo? Então, esse processo. Então, você vê que é impossível se tirar. A impossibilidade é exatamente essa. Porque o que eu posso fazer para tirar dinheiro da sociedade? O Banco Central vai comprar dinheiro com dinheiro? Isso é um negócio que deixa a desejar dos economistas. Só pode tirar dinheiro da economia, que está lá já, através de vendas de ativos reais do banco. Por exemplo, o banco tem ações da Petrobras. Vende as ações da Petrobras no mercado. Aí ela tira dinheiro, aí reduz a demanda. Aí, o que acontece? Tem a sensação não. Aí a demanda vai cair, vão cair as expectativas sobre a inflação. E com isso a inflação cede. É isso aí. Mas dinheiro com dinheiro, isso, meu amigo, isso é coisa... Não dá para entender o que é isso, não. Né? Como é que eu compro dinheiro com dinheiro? Eu posso até comprar, eu compro dólar. Mas dinheiro que eu estou falando é dinheiro do Brasil com o Brasil. Né? O Brasil tem a sua moeda. Então eu posso comprar minha moeda com a minha moeda? Não dá. É isso que está me deixando de boca aberta com essa inteligência aí desse homem. Muito bem. Então nós já vimos isso, que os juros altos reduzem a expansão do crédito, mas não diminui o excesso de liquidez e demanda da economia. Porque ele está trocando uma coisa por outra, aliás, 6 por 7. Reduz a capacidade de demanda da economia, reduzir a capacidade de demanda da economia é totalmente impossível, como eu falei. É impossível, juros altos, reduzir a capacidade de demanda da economia é totalmente impossível. Como eu posso reduzir a capacidade de demanda da economia? Vendendo aos investidores bens que o governo tem. Vende o edifício da Petrobras, vende esses prédios que estão todos aí. Aí o que faz? Vende, as pessoas compram os prédios. Então o dinheiro sai e entra para o governo. E aí saiu o dinheiro da demanda. Aí a inflação cai. Aí a perspectiva de inflação baixa totalmente. E porque está fazendo uma coisa certa. Agora, como é que eu posso acreditar numa política totalmente errada como a de juros altos? Essa política de juros altos faz tudo, menos derrubar a inflação. Ela quebra tudo primeiro, porque esse é o objetivo dela. Como é que eu vou diminuir a inflação? Como é que eu vou domar a inflação? Diminuindo o crescimento da economia. E como é que eu diminuo o crescimento da economia? Criando dificuldade para as empresas crescerem e até para tirar muitas delas do mercado, porque elas vão quebrar. E quando elas quebram e diminuem a produção dela, o lucro dela, o que acontece? Diminui o crescimento da economia. Quando diminui o crescimento da economia, o que acontece? Aí a inflação é domada. Agora presta atenção. Essa estratégia de juros altos, ela é tão ruim, que impede
o país crescer por muitos e muitos anos. O Brasil já tem 50 anos que não cresce. E eu vou mostrar aqui por que o Brasil não cresce. Porque a política de juros altos, como eu já disse, aumentou os juros altos, né? Aumentou os juros. Então, o que acontece? As empresas vão pagar mais caro pelos seus empréstimos. Vão reduzir os empréstimos, juros mais caros, juros, despesa financeira mais alta. O que acontece do outro lado? As receitas são diminuídas, porque a demanda diminuiu com as ofertas. Então, o que isso dá? Pequeno lucro ou prejuízo nas empresas. Muitas quebram. Tá? Aí vai. Diminuição do crescimento da economia. Diminui tanto o crescimento da economia que aí eles podem parar a política de juros altos, que eles vão descer na política de juros altos, dando prejuízo extraordinário quando a inflação, como está acontecendo agora. A inflação desce devagarzinho e a taxa de juros está lá em cima. O que acontece quando a inflação está descendo e a taxa de juros está lá em cima? Está aumentando a taxa de juros reais. Então, o sistema financeiro ganha duas vezes. Para aumentar a taxa de juros, eles ganham dinheiro, bastante, e diminuir a inflação, eles ganham dinheiro também, porque a diminuição da inflação gera juros reais altos. Segundo assim, mesmo assim, com toda essa destruição de recursos financeiros, o que acontece? Aí chega um ponto que a economia está estragada e o governo começa a ter pressão, que não pode ficar a economia sem crescer. Aí começa novamente o quê? O governo a colocar dinheiro para melhorar a situação das empresas. Dá incentivo para as empresas crescerem. E aí, quando vai crescendo mais algum tempo, começa o quê? Aqui, o processo inflacionário novamente. Quando começa o processo inflacionário novamente, como foi lá em março de 21, o que o governo faz? Vai e aumenta a taxa de juros. Para quê? Para combater a inflação. Não consegue combater porque levou 3 anos e não combateu. Qual é o sentido dessa taxa de juros? Só tem um sentido que eu vejo. É transferência de renda para o sistema financeiro. Não tem outro. Muito bem, meus amigos. Qual é a conclusão? A conclusão é óbvia. Os juros altos não combatem a inflação, mas causam seríssimos problemas na economia. Impede que você tenha uma economia capaz de crescer sustentavelmente por longo tempo. Ela fica numa situação tal que só faz voos de galinhas. A inflação para aqui, começa a investir novamente, depois a inflação começa a continuar, começa a aumentar a taxa de juros, a economia cai. Depois tornar acontecer a mesma coisa, começa a crescer um pouquinho, vai lá na frente, a taxa de juros cai novamente. Isso é uma estupidez. Será que é falta de competência desses homens que atuam nos bancos centrais? Será que os economistas que entram para os bancos centrais, eles não deviam ser exigidos que soubessem, que fosse um expert em accounting 5G? Eu acho que sim. Porque se não for expert em accounting 5G, não compreende a teoria da partida dobrada. Não compreende esse funcionamento. Não percebe a destruição de recursos provocado pela política de juros altos. Agora, por outro lado, como eu acho esse negócio tão absurdo, tantos anos por aí, tantos e tantos anos, e vem essa luta aí, não é? E as pessoas não têm aprendido sobre isso. Eu acho mais que é conveniência. Porque o sistema financeiro foi montado dessa maneira. O Banco Central é o responsável pela inflação. Ele é responsável pelo desenvolvimento da inflação, é o Banco Central. Porque ele, na sua condição de emprestador de última instância,
ele permite, ele dá suporte aos bancos para multiplicar o dinheiro e, além disso, criarem dinheiro do nada. Isso aí que está o verdadeira origem da inflação. Claro que tem também o déficit público, mas o verdadeiro, o ponto central disso, da inflação, do começo da inflação, está na política do Banco Central, no sistema financeiro, que foi montado para isso. O sistema financeiro foi montado e deu a função do Banco Central de emprestador de última instância. Se isso é feito, essa condição permite a criação de dinheiro do nada. Então, não acredito muito em teoria de conspiração, não. Eu acho que isso por questões de não entendimento de como funciona a economia, dada a complexidade que é a coisa. Mas eu acho, e agora mesmo, é o mundo todo. Eu não estou falando do Brasil. É a política do mundo todo. Os Estados Unidos está acontecendo. Os Estados Unidos está com a taxa de juros mais alta nos últimos 5 ou 6 anos. E não consegue frear a economia, não consegue frear a inflação. O que vocês acham? Os Estados Unidos. E olha, tem todo o país do mundo que aplica taxa de juros alta. Então não é problema de um país ser mais competente que outro, não é nada disso não. Os economistas têm uma teoria, né? Tem uma estratégia de combate à inflação através de juros altos que é absurda. É um erro total. É uma falta de compreensão total do que é a teoria da partida dobrada, porque ela te explica. Pela partida dobrada você percebe claramente que não pode se retirar dinheiro da economia comprando com dinheiro. É como se eu fosse ao banco e dissesse: aqui tem 10 mil reais. Você tem 10 mil reais? Tem, troca aqui, toma aqui um pelo outro. O que acontece? Nada! Tá bom? É isso aí. Embora pareça uma conclusão maluca, mas é essa. É essa figura que eu faço da política de juros altos para controlar a inflação. Portanto, meu amigo, dizer mais uma vez: reduzir a capacidade de demanda da economia é totalmente impossível através de juros altos. Impossível. Não existe possibilidade. É contra a lei da física. Como se fosse a lei de física. Não pode. Ok? Um abraço. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.